Claro, estava lembrando aqui variações sobre o prazer. Sobre o prazer. Prazer é uma pesquisa, é um vento, é um processo, uma ventania. Tem aquela música Dinheiro é Vendaval, é uma pesquisa que muitas vezes está ligada ao capital ou empreendedorismo. E da época do viver o investimento pessoal que eu tive, como eu coloquei sobre a questão de descanso ativo, diversão, tá ligado? Ao entretenimento e também o desenvolvimento pessoal, ou seja, investimento pessoal ligado ao lazer. Então, eu gosto de falar sobre educação física, educação que relaciona. Então aqui, ó, que são fatores que relacionam variações sobre o lazer, o prazer, que vai ligar também sobre o tempo livre, e o tempo e as suas campos que venha motrinotizar, ou seja, monopolizar, os campos que relacionam fatores e as suas laicidades, ligado ao dicionário republicano, ok? Então, tem aquela música Um Sonho de Amor, é uma questão importante aqui que o Rubem Alves coloca. Eu não deveria ter tentado escrever esse livro, ou seja, tentado muitas vezes ser tentado, né? É uma tentação ter um livro e é o tema, né? Prazer. E nós temos que ter um controle nessas questões importantes, né? Esse textodon, né, relacionado o sério, o brinquedo, ou seja, a conversa amigável, as coisas que nós aprendemos constantemente. Então, coloca fatores sobre brincadeiras, outras atividades. Eu tenho outro pequeno do Rubem Alves aqui que eu estava falando, mas a tentação é uma tentação, nós falávamos, né? Então, sobre a pesquisa, eu ia até colocar, depois eu coloco o nome da a cantora, aquela música Um Sonho de Amor. Um sonho de amor. Sonho de amor, ser pesquisador, ser um professor de educação física. Um sonho de amor. Ligado à pesquisa, ok? Aqui coloca variações teológicas do Santo Agostinho aqui, que coloca: perguntei à terra e perguntei ao mar e profundezas, entre os animais viventes e as coisas que rastejam. Perguntei aos ventos, né? Vento que está ligado ao processo que é um processo de pesquisa, ventos que sopram os céus, e ao sol, à lua e às estrelas, e todas as coisas que se encontram às portas da minha cara. Essa música eu falei, Um Sonho de Amor, você pode ver que a composição é bem íntima, né? E todas as coisas que se encontram às portas da minha carne. Minha pergunta é olhar como que a olhar. Minha pergunta era o olhar com que a olhava. Sua resposta era a sua beleza. A beleza da pesquisa é essa. São incontornáveis. Quanto mais pesquisamos, mais vamos se aprofundando a cada dia nesse vento e processo. Como está escrito aqui, ó. Os mares, o mar e as profundezas, a terra, que eu falei sobre argila, tá ligado a Aristóteles, a metafísica. Alguém que tiver interesse em comprar, ele coloca os elementos ali ligados à terra, ar, fogo, ou seja, são paradoxos relacionados às questões importantes. Santo Agostinho aqui que ele coloca. Então, coloca campos de que venha colocar fatores importantes, fluentes, deixa fluir as questões fluentes, teorias fluentes que tornam felizes, né? E a própria felicidade ela faz termos um descanso ativo. Embora a própria felicidade, nós temos que estar ativo para sabermos nessa existência que estamos felizes. Como é que estamos mortos e não sabemos que não estamos felizes? Ah, foi uma felicidade aquele senhor, aquela senhora morrer. Eu acho que fui feliz para ele. Eu acho que feliz é viver, sobreviver nesse tempo novo, velho, arcaico, moderno ou pós-moderno. Então, um sonho de amor. Um sonho de amor, nós lembramos do Santo Agostinho aqui, 354 a 430 a.C. É um canto gregoriano, né, traçado com saxofone, né? Já tive um colega que já cantou.
não sei se ele faz parte mais do negócio de instituições de frotas e outras questões, ok? Ele fazia parte da equipe de canto ali, de música, orquestra. Eu não tenho como falar do Manuel Sérgio Cunha, né, sobre o campo de operatividade. Então, a ciência e saberes nascem, crescem, envelhecem e morrem. Agora, a questão é saber viver. A tristeza não é a morte. A tristeza não é pesquisa, mas a tristeza é saber fazer ela. Aí eis a questão. Porque quanto mais eu vou aprendendo nas pesquisas, as normas que são colocadas, as diretrizes, mais profundidade chegamos diante, né? Ou seja, e perguntei aos ventos que sopram aos céus, um sonho de amor. E perguntei ao sol e às luas, às estrelas, um sonho de amor. Então, um sonho de amor, pessoal. Embora eu já cheguei a frequentar a faculdade, mas a faculdade, ela não sabe que eu frequentei ela. Mesma coisa você sentar no local, pode ter um campo de denominação, uma instituição, às vezes faz tempo que você está lá, mas a pessoa mesmo, que é o líder ou liderança, não sabe que você está lá. Então, mas a pesquisa em si sabe, esse ofício que você tem como pesquisador nessas profundidades. Estou tentando me esforçar a falar, né, sobre a ciência e os saberes que nascem e crescem, envelhecem e morrem. Ok? Então são fatores que nos colocam uma sabedoria muito grande, variações. De vez em quando eu passo ali numa rua, onde até meu pai já chegou a ficar, é um bar, e também tem a Gomes, e tem o Rolim, a Gomes, que fala sobre o bar, a filosofia de bar ligada ao lazer. Eu estava vendo nos canais, não vou falar, alguém depois vocês podem ver, mas aí eu vejo lá uma frase ligada ao Santo Agostinho, né? Colocou ali, tipo, respeitando também a luteína, que é uma proteína, é uma questão importante, está conversando ontem com uma farmacêutica, assim, conceituada, o doutor, eu falei com ela, coloca uma luteína aí, porque eu tenho uns problemas ligados à análise periférico autônomo, só pode colocar, por favor, com todo respeito. Então, a luteína, não é questão luterana, mas aí nos coloca questões importantes, que esse campo antropofágico, né? Antropofágico ou antropoprofilático. Profilático porque é uma profilaxia lática entre essas fases e fontes energéticas que relacionam a pesquisa. Podemos fazer um campo análogo. Longo prazo é o que? O aeróbico. O aeróbico é iminente ser humano, mas tem essas fases que ligam aqui. A fase alática, que é a glicolítica, o tempo, ou seja, a fibra de contração lenta, fibra de contração rápida, tipo 2A, tipo 2B, ou seja, o lado A, lado B, lado C, são diâmetros e alteridades. Aonde há uma alteridade, há uma identidade. Aonde há uma identidade, há uma autoridade para se pesquisar. Entre essas delícias de pesquisa, aonde há umas delícias, prazeres e desprazeres ligados à profundidade, ok? Então, eu coloquei aqui o Santo Agostinho, mas eu coloquei aquela música, Um Sonho de Amor. Cabe a nós ter autenticidade. As minhas perguntas é essa. Era o olhar com que as olhava, ok? Sua resposta era a sua beleza. A sua beleza, ou seja, é a questão da transcendência e a essência ligado aos fatores importantes, ok? É lógico que essa colocação aqui do Rubem Alves teve uma composição do Officium ECM Records Jean Caparec e Trey Loud, aí nós aí, né? As questões ligado à linguagem, ok? Tem pontos importantes também, outros, beleza? Então eu deixo aqui esse livro e deixo esse livro aqui também como meio de pesquisa. Eu gostei do campo literário diferente. Se você vê o Voltaire sobre avaliação física, sobre mestrado e pós-doutorado e falando sobre essas questões como o Duarte, o Cristóvão Duarte, é bem parecido a universidade e suas aventuras, ok? Aqui, ó.